Vamos falar do Corinthians, que joga hoje pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano United às 8h30 da noite em Itaquera. Vamos lá. No tempo de jogo, o assunto é o Timão. Muito bem, vamos lá. Alguma mudança ou muitas mudanças no Corinthians para hoje, Sgrilles? Há algumas mudanças importantes, né, Marcelo Lima? No domingo tem o derby, né, às 20 horas mais 30 minutos contra a equipe do Palmeiras. E hoje também em Itaquera tem aquele jogo atrasado diante do Capivariano pelo Campeonato Paulista. E uma vitória hoje pode deixar o time basicamente já com um pé aí na fase de mata-mata do Campeonato Estadual de São Paulo, chegando a 11 pontos. O João Pedro Tchoca, que teve aí a negociação frustrada com o Torino, deve ser o titular ao lado do André Ramalho, que hoje o André Ramalho virou reserva com o Gabriel Paulista atuando como titular nessa escalação ideal do técnico Dorival Júnior. Então o André Ramalho deve atuar ao lado do João Pedro Tchoca. Aí nas laterais, os reservas, né, o Pedro Milans e o Hugo Farias, né, que causa aí frio na espinha do torcedor corintiano, porque até hoje não conseguiu performar. Acho que só um jogo que ele foi bem contra o Internacional no ano passado, que ele jogou bem lá no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. De lá pra cá eu não lembro de uma outra boa alteração. No meio-campo, aí você tem uma indefinição, se vai jogar com o André Luiz ou se vai colocar um terceiro atacante com a entrada do Vitinho. Porque os atacantes titulares hoje, o Caio César, aí tem uma indefinição se vai com o Pedro Raul ou com o Guinegão, e se o time vai ter 3 atacantes. Se tiver 3 atacantes, o meio-campo vai ter o Charles, o Matheus Pereira e o Rodrigo Garro, com a entrada do Vitinho ao lado do Caio César, né, fazendo a beirada cada um em um extremo. E aí a dúvida quem vai ser o centroavante, se vai com o Guinegão ou se vai com o Pedro Raul. Ou pode utilizar, né, o 4-4-2 losango, tendo aí o André Luiz, tendo o Matheus Pereira um pouco mais atrás do Charles e na frente o Rodrigo Garro como articulador das jogadas. Na Mas ponta hoje... do vértice vai quem? Isso, vai o Garro, porque o Breno Bidon é o titular ali na visão, e até mais para dar um pouco mais de minutagem para o Rodrigo Garro, que iniciou ali com problemas físicos desde o ano passado, né? Então, para dar um pouco mais de minutos em campo. Para você que está no YouTube, tá vendo o nosso mapinha, com Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, Tchoca e Hugo, o Charles, Matheus Pereira, aí a indefinição entre André Luiz ou Vitinho e o Garro, Caio César, Guinegão ou Pedro Raul. Então vai basicamente com um mistão, quase um reservão para esse jogo contra a equipe do Capivariano. Esse é o terceiro jogo entre as duas equipes. Paulistão de 2015, o time venceu por 3-2, e no Paulistão seguinte, em 2016, 2-1, as duas vitórias do Corinthians, e agora o terceiro encontro entre as duas equipes. O André Ranieri, esse time aí que o Sgrilles cantou é absolutamente suficiente para ganhar do Capivariano, né? Com certeza, né? E eu tô curioso para ver o Caio César, que entrou muito bem, fez a estreia já na final, né, da Supercopa Rei, inclusive com uma participação direta em gol, passe, bonito o passe de calcanhar, assistência ali pro Yuri Alberto. Eu só acho que o Caio César, quando ele atuar, ele vai jogar sempre pelo lado direito, tá? Então a tendência, talvez, seja o Dorival ou utilizar ele como um segundo atacante, como ele faz com o Memphis. O Memphis, ele é um segundo, ele forma dupla de ataque com o Yuri, mas por característica ele sempre cai mais pro lado esquerdo. E quando entra o Caio César, ele entra mais pelo lado direito, né? Então, ou o Dorival vai utilizar um esquema com 3 atacantes para você ter os pontas e justamente utilizar o Caio César pelo lado direito, ou nessa dupla de ataque, o Guinegão, né, nesse caso, nesse cenário que o Sgrilles trouxe, seria o cara mais de referência, com o Caio César como segundo atacante, mais caindo ali pelo lado direito. Eu acho que é um jogo importante justamente para o torcedor conhecer um pouco mais desse jogador e também, né, observar a evolução do Garro, que foi reserva na final, entra no decorrer da partida e ainda tem um pouco, né, para mostrar aí para o torcedor que fisicamente ele vai estar bem, porque tecnicamente a gente sabe que é um dos melhores camisas 10 aí do futebol brasileiro, apesar de utilizar 8 hoje por causa lá do Memphis Depay, que tinha aquela questão no contrato. O Guinegão, se for jogar, eu até acho que o Vitinho talvez ganhe oportunidade. Sabe se no lugar do André Luiz, por exemplo, e aí o Corinthians tem 3 atacantes, ou do Guinegão, mas o Guinegão também está tentando recuperar o espaço, né? O Matheus Pereira é outro jogador aí que o torcedor tá gostando de ver, mas que também ainda tem que galgar, né, alguns passos aí
para ganhar eventualmente uma titularidade, mas esse time totalmente suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Até acho, Rani, que se for com 3 atacantes, eu acho que ele não opta pelo Guinegão. Ele acho que ele opta pelo Pedro Raul, porque você vai ter um cara dentro da grande área com 2 caras rápidos pelas pontas e aí tentar fazer aquela jogada até a linha de fundo para você ter um pouco mais de referência. Agora, se ele for com 3 atacantes, eu acredito que ele vai com o Guinegão, mas se for com 3, vai com uma referência com o Pedro Raul. Agora, na enquete aqui, o pessoal acreditando mais na vitória do Capivariano. A que vocês atribuem isso? A sacanagem? Os antes. Para você medir o número de torcedores de outros times que nos acompanham. 45% achando que o Capivariano vai ganhar do Corinthians hoje. E se por acaso acontecer isso, o Capivariano passa o Corinthians, né? Tá em 10º na tabela com 7 pontos, vai a 10 pontos, vai lá para a 5ª colocação. E o Corinthians cai para a 8ª posição na tabela. Lembrando que faltam 3 rodadas pro Corinthians, né? 2 para essa primeira fase do Paulistão. Tá na hora de começar a se preocupar ali até com a posição de classificação. Hoje, por exemplo, seria Palmeiras e Corinthians numas quartas de final. Então já tem que começar a pensar em pontuar para ficar entre os 4 primeiros. E o ataque do Capivariano hoje já foi o ataque do América Mineiro, né? E com o Felipe Azevedo e com o Rodolfo. Então, 2 jogadores que passaram pelo América Mineiro. O Felipe Azevedo passou pela Ponte Preta também. Tem alguns jogadores experimentados nesse time aí. O Rodolfo passou pelo SBT, fez uma bela dupla com o ET. Boa. Com o ET. Isso. O saudoso ET, né? Que faleceu. Acho que os dois faleceram. Acho que os dois. O Rodolfo faleceu, também, não? também. Não, o Rodolfo não, tá vivo. Cara. Eu acho que faleceu tem faz essa tempo, dúvida hein? aí, cara. Tem Faz essa tempo. dúvida. Acho que não, O ET eu sei que faleceu. Agora o Rodolfo tem minhas dúvidas. O outro. Não, estão matando o Rodolfo aqui, eu quero. Então, quando você ele procura tá se o vivo. Rodolfo tá vivo ou não, Presta atenção, hein? vamos ouvir o Dorival Júnior, que ele falou em entrevista coletiva sobre o rodízio que ele tá fazendo de atletas, né, nesse começo de 26, e sobre as conversas com o Angileri, rapaz, que pode voltar ao Corinthians. Vamos ouvir o Dorival. Não, nós não temos um outro caminho. Nós não temos como finalizarmos um mês jogando com apenas uma equipe, com pouquíssimas alterações. Então, nós temos que tomar algumas decisões. E essas decisões passam pela importância de cada partida e pelas necessidades que nós temos. O que nós precisamos é estarmos em campo com jogadores em melhores condições. Em que 2 dias e meio depois você estar a disputar novamente uma partida de tamanha importância, mais um clássico, eu acho que vai ficando... Entendem agora o porquê de nós estarmos necessitando de um elenco um pouco mais composto, um pouco mais preenchido, justamente para que nós tenhamos a possibilidade de, no momento de alterações, o nosso nível, o nosso ritmo forem mantidos. Eu acho que esse é o objetivo. Como o jogo que fizemos em Rio Claro, um jogo muito difícil, muito disputado, mas ainda assim com o Corinthians tomando a iniciativa na maioria do tempo de partida. Eu acho que é esse o objetivo que nós queremos. Tá bom. Tá vivo, viu? Tá vivo. Tá vivo, Rodolfo? Rodolfo tá vivo, ó. Tem até Instagram, o Silvio Cowboy achou ali. Olha lá, Sigam tá o vivo, Rodolfo. Ele que vive do mercado imobiliário hoje. Ó, tem 50... Calma aí, @ Rodolfo Carlos Oficial. Sigam lá o Rodolfo e falam assim, pô, Rodolfo, manda direct, mataram você no tempo de jogo. Mataram você na energia. Rodolfo. E o Giovanni Gereni tá falando aqui no chat. Não, o outro aqui, como é que é? O Evandro. ET não morre. Não morre. ET não morre. Tá bom, mas E ele o vai ET, achar que outro. chamava Cláudio, né, faleceu em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2010. Parada Muito cardiorrespiratória.